Oi, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Leopoldo e esta é uma aula expositiva de ensino religioso para sextos e sétimos anos e também para flexibilização e adaptação. Liberdade religiosa é direito constitucional. Isso mesmo, está na Constituição brasileira. E o Estado laico visa assegurar que em nenhuma escola seja pregada uma determinada religião. Algum tempo atrás, a religião ou as aulas de religião eram catequéticas. O que é isso? Existia a catequese, era ensinada a religião católica. Isso hoje não acontece nas escolas brasileiras públicas. Acontece ainda nas escolas particulares. Daí você matricula, mas sabe que ali naquela determinada escola existe a religião batista. Então, as crianças que são filhos dos religiosos batistas recebem a educação batista, o que não impede de outras crianças que queiram estudar nesta escola também sejam matriculadas. Porém, elas têm a liberdade para ensinar. Olha só, nessa escola você tem a liberdade para catequizar, ensinar e até mesmo batizar. Só que no ensino público isso não pode, tá bom? Outra coisa, a Constituição Federal do nosso país serve como orientação para esta prática das aulas de ensino religioso. Aí já mudou, não é aula de religião, é de ensino religioso. Então nós temos aqui um direito de todo brasileiro para escolher o seu credo. Isso está escrito nesta Constituição. Todos os brasileiros devem ser igualmente respeitados, protegidos, assim como a opção de não ter nenhuma religião. Se você não quer ter religião, não tem problema, mas também deve ser respeitado por isso. Bom, agora eu estou te apresentando aqui do meu lado um gráfico em forma de pizza. Ai, que delícia! Em fatias. Cada fatia representa uma quantidade de pessoas. Faz de conta que são 10 pessoas. De 10 pessoas, essa parte azul seriam 6 pessoas, ou seja, 60%. Um pouquinho mais, 64% dos brasileiros de 2010, segundo o Instituto de Pesquisa, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dizia que eram católicos. Veja bem, 64,6%. Aí tem a fatia em vermelho. Observou? Em vermelho, olha quantas pessoas tem ali dentro. 42 milhões de pessoas e um pouquinho mais diziam que eram evangélicas em 2010. Será que aumentou? Será que diminuiu? Não temos esses dados atualizados. Esse tipo de pesquisa não é feito todo ano. Agora tem uma outra quantidade de pessoas, uma fatia um pouco menor. Observa, está em laranja. O que são aquelas pessoas? São pessoas que se diziam sem religião. Ah, uma coisa bastante interessante, além desta estatística, foi encontrada 2% de espíritas em toda a região brasileira. E também 0,3%, bem poucas pessoas em relação aos 64% de brasileiros que se dizem católicos, esses menos de 0,3% de religiões relacionadas à região africana, ou seja, de matriz afro, ou até mesmo de outras religiões que seriam de matrizes do Oriente, por exemplo, o budismo. Então, você vê que até os dias de hoje, a grande maioria dos brasileiros são católicos. E todas essas religiões se manifestam em todas as partes do Brasil, em um maior número ou menor número.
Uma curiosidade, você sabia que é crime ficar fazendo piadinhas com a religião das pessoas? Uhum. Existe uma lei para isso. É a Lei 9.459 de 2007. E ela pune com multa e até prisão de 1 a 3 anos de quem zombar ou ofender outra pessoa por causa da sua religião. Ou até mesmo impedir a pessoa atrapalhando as cerimônias religiosas. Isso está na lei de 2007. Nestes casos, não cabe nem mesmo o pagamento de fiança para que o acusado responda ao processo em liberdade. A pessoa que ofendeu deve ficar presa. Além disso, esse tipo de crime não prescreve, pode passar muitos anos e ainda assim será condenada a pessoa. Deste modo, os acusados podem ser responsabilizados independentemente da data da denúncia deste crime. Mas o que significa a expressão intolerância religiosa? Bom, é um conjunto de discursos de ódio em que as pessoas ofendem, agridem, às vezes não fisicamente, mas através de gestos, através de piadas, através de palavras que acabam desmerecendo a religião. Então, até mesmo os deuses, aqueles seres que são adorados por determinadas pessoas, acabam sofrendo agressões verbais. Outra coisa bastante interessante, esta intolerância religiosa também acontece no espaço do trabalho, quando alguns religiosos sofrem por acreditarem em uma determinada igreja ou determinados ídolos ou santos, e eles sofrem com isso. Ou porque comem isso, ou porque deixam de comer aquilo, ou porque se vestem desta forma. Isto é intolerância religiosa. E intolerância religiosa é crime. E é interessante que nós conheçamos isso através dos estudos. E é para isso que existe o ensino religioso, para nos defender, nos proteger de acreditar ou não acreditar em determinadas religiões. Existe um número que é o Disque 100 para denúncias de agressões relacionadas à religião. Você sabia disso? O Disque 100, que é o Disque Denúncia, você pode denunciar agressões que você sofreu. No ano de 2017, esse número foi apresentado 537 denúncias de intolerância religiosa. Então a gente pensa, isso não acontece. Acontece sim. E outra coisa, esse Disque 100 ele funciona 24 horas por dia e recebe denúncias via telefone e também através da internet. Quando há violência nessas agressões, o artigo 208 do Código Penal diz o seguinte: ele prevê que a pena para os condenados seja ampliada em até mesmo 1/3. Então, aumenta aí a condenação quando há a violência. Lembrando que a violência não é física, pode ser uma violência verbal. E o que o Código Brasileiro fala sobre a religião? Estou falando aqui da Constituição Brasileira. O artigo 5º fala o seguinte: ele descreve os direitos fundamentais do cidadão, especifica que a liberdade de consciência, de crença, ou seja, naquilo que você crê, não pode ser violada. Se você crê em alguma coisa, ela não pode ser violada. Você não pode fazer piada com aquilo que as pessoas creem. Deste modo, a lei garante que o culto religioso é livre para todos os brasileiros em todo o território nacional. Por esse motivo, os locais considerados sagrados para cada crença ou para cada religião e os seus símbolos, inclusive, e elementos religiosos devem ser protegidos. Mas se eu não gosto, não interessa. Devem ser protegidos e respeitados. É para isso que existe o ensino religioso, para respeitarmos. Bem, a nossa aula chegou ao final e agora a atividade. É bem simples, olha, a tarefa,
você vai ter que colocar ali 101, ensino religioso. Você vai descrever como é que funciona essa questão da religião no seu lugar, ou na sua casa, na sua família. O que as pessoas acreditam? Seu pai, a sua avó, a sua mãe, não sei quem é que mora com você. O que você acredita sobre essa questão religião? Você tem religião? Você acredita em Deus? Não acredita? Não importa o que você vai escrever, mas descreva como é que funciona isso aí na sua casa. As pessoas se respeitam? Todo mundo pensa da mesma forma? Vocês vão na igreja, não vão? Faz um parágrafo descrevendo a questão religiosa na tua casa. Se tiver dificuldade para escrever, pede ajuda para alguém, tá bom? Usa caneta, pede para usar caneta. E outra coisa, a data. Coloca a data ali. Tarefa 101, ensino religioso, a data e coloca a descrição de como é que funciona aí na sua casa. Um grande abraço. E antes de terminar, aqui está de onde eu busquei todas as informações da aula de hoje. Eu fui no gov.br. Um grande abraço e até a próxima aula.